presidente brasileira Dilma Rousseff deu hoje na Bélgica a receita de como enfrentar a crise econômica na zona do euro e afirmou que medidas de austeridade como as adotadas pela União Europeia não são a saída. Ao lado do primeiro-ministro interino da Bélgica, Yves Leterme, Dilma Rousseff destacou a experiência brasileira vivida nos anos 80 e 90, na chamada crise da dívida latino-americana, e lembrou que ajustes fiscais recessivos não foram a solução. Só aprofundaram o processo de estagnação, de perda de oportunidades e de desemprego. E deu a dica. Dificilmente se sai da crise sem aumentar o consumo, o investimento e o nível de crescimento da economia. A presidente brasileira destacou ainda acordos tecnológicos, espaciais e intercâmbios estudantis com a Bélgica. Dilma está no país para participar da 5ª cúpula entre União Europeia e Brasil, que vai discutir, entre outros temas, as relações do Mercosul com a União Europeia e a crise da zona do euro. Quantos ministros viajaram com a presidente? Eu me lembro, sim. A Helena, o Patriota, o Mercadante, tava todo mundo. Marco Aurélio e o Marco Aurélio. Talvez um ou mais. Agora, como é que vocês veem o Brasil, assim, na figura da Dilma, dando essas receitas de sucesso? Isso é pretensão, né? Convenhamos, isso é brincadeira, né? Quando ela vai querer dar lição para a Europa, alguns países da União Europeia, né? Porque alguns estão indo bem, como deve sair da crise, são situações muito diferentes. A União Europeia são 27 países. O grande problema da União Europeia é tomar decisões. Esse é o que é o problema, porque existe o Parlamento Europeu que tem uma limitação a sua ação é muito restrita, então os parlamentos nacionais que não cedem soberania. Essa que é a questão central. Enquanto não ceder soberania para o Parlamento Europeu, nada é decidido. Então, qualquer problema de ordem econômica, populacional, é muito complicado. Esse é um nó hoje orgânico da União Europeia. Ou ela resolve isso, ou vai viver com problemas permanentes. Você pensa diferente, Ayrton? Bom, eu acho que, o presidente do Brasil foi recebido como uma chefe de Estado, um Estado respeitado como o Brasil. Eu acho que estou com o Vila, porque é muita pretensão querer dizer aos europeus como é que eles devem fazer, mesmo porque lá o excesso de condições favoráveis de vida provocados pelo euro, que levou a um consumo tal que endividou os países, endividou as famílias. É uma situação sui generis essa. Aqui não, porque nós pegamos em tempo, não havia uma bolha de consumo, não é? Foi obrigado a consumir para fortalecer o mercado interno. Não sei se aplica a mesma receita do Brasil a qualquer país da Europa. Em países muito diferentes. A União Europeia é uma confusão, porque uma coisa é a Alemanha, primeiro é França, um mosaico, né? E outra coisa é os países da Europa oriental super atrasados, é complicado. Gente, estou impressionada pela primeira vez, há muito tempo vocês concordam. Olha, e o Congresso Nacional discute mais uma vez nesta semana a questão da divisão dos royalties do petróleo no país. Se você não sabe o que são royalties, o Jornal da Cultura explica. Na prática, royalty quer dizer aquilo que pertence ao rei. Criado na Idade Média, era uma espécie de imposto pela exploração das terras reais ou dos nobres, em atividades como agricultura, caça, pesca ou mesmo para o uso da água. E é praticamente esse o conceito usado hoje quando falamos dos royalties. Eles funcionam como o pagamento de uma compensação pelo uso de algo que pertence ou foi criado por um país, uma empresa, um grupo ou uma pessoa. E isso vale tanto para recursos naturais quanto para inovações tecnológicas ou criações artísticas. No caso do petróleo, os royalties são pagos pelas empresas que fazem a extração e venda do produto. No Brasil, a dona dos locais de exploração é a União, que divide os royalties entre estados e municípios de onde o produto é retirado. Essa compensação varia entre 5% e 10% do valor da produção. Hoje, os municípios que mais recebem royalties do petróleo são os do litoral norte do Rio de Janeiro, onde está localizada a Bacia de Campos. Com a descoberta das reservas do pré-sal, estados não produtores passaram a reclamar uma nova forma de distribuição dos royalties. O impasse acontece justamente no volume de recursos que serão destinados a essas prefeituras e governos estaduais. Uma lei aprovada no ano passado na Câmara e no Senado define um novo sistema de distribuição dos royalties, mas foi vetada pelo presidente Lula. Nesta semana, o Congresso Nacional pode votar a derrubada desse veto.
O assunto que o Jornal da Cultura antecipa agora. No dia 1º de dezembro de 2010, o Congresso Nacional aprovou uma lei proposta pelo deputado gaúcho Ibsen Pinheiro, que determina uma nova forma de divisão dos royalties de petróleo. A chamada Emenda Ibsen, vetada pelo presidente Lula, distribui os recursos para todos os estados e municípios, levando em conta a quantidade de habitantes de cada localidade. Agora, deputados e senadores pressionam o presidente do Senado, José Sarney, para colocar em votação a derrubada ou não ao veto. Inicialmente, a discussão sobre o tema está marcada para quarta-feira. Sarney convocou os líderes dos partidos e das bancadas para uma reunião amanhã, quando deve ser decidido se a votação será adiada ou não. Para derrubar um veto presidencial, uma proposta precisa obter a maioria absoluta no Congresso, isto é, metade mais um dos votos. A presidente Dilma quer discutir um outro formato de partilha, com um repasse de recursos aos estados e municípios que não produzem petróleo. Nessa proposta, o governo federal, os estados e municípios produtores abririam mão de uma parte dos royalties a que têm direito pelas regras atuais. E pelo que eu me informei, parte desse dinheiro que esses estados que não produzem e municípios receberiam é o equivalente ou é exatamente o que iria para o Rio de Janeiro. Então, quer dizer, o olho grande aí é mesmo por conta dos recursos, né? Imagina se não vai ter. Mas é uma falsa discussão essa. A verdade é a seguinte, existem os recursos, têm que ser destinados para que finalidade? O exemplo dado por Macaé, na Bacia de Campos, é muito elucidativo. Macaé recebeu muito dinheiro, muito dinheiro. Melhoraram as condições de vida da população, a saúde melhorou, tem habitação nova, investiu-se em meio de transporte coletivo para a população, nada disso. Então, destinar dinheiro, seja para quem for, ou mais para cá ou mais para lá, sem dizer para onde ele deve ir, por exemplo, desse dinheiro que vier desse fundo tem que ser 20% para a saúde pública. Prefeitura que não dispuser desse dinheiro para a saúde pública, não vai ter mais dinheiro. Agora, Ayrton, ali na matéria sobre explicação sobre o que é o royalty, você viu aí, acompanhou e está bem clara a explicação, é quase que é um direito autoral, não é autoral porque não é invenção, mas assim, é uma partilha ali daquela riqueza e tudo mais, que no caso é aqui a exploração do petróleo. Então, isso é da União. É da União, mas isso está na Constituição, desde 1934, na Constituição de 34, que o subsolo fica, a exploração do subsolo sob o controle da União. Está lá, depois no Código de Águas e tal. Agora, se eu vou pegar outros minerais, minério de ferro, vamos passar todos os minerais de certos estados, que isso é muito, o Pará, por exemplo, o Carajás, tal, como é que isso vai ficar? Então, é um problema que isso tem de... eu acho que o governo está tendo dificuldade de administrar, que é uma questão política, claro. O estado do Rio está em guerra. A imprensa carioca está fazendo um barulho todo santo dia, rádio, TV, jornal, tal. Agora, isso que o Ayrton destacou, caberia perguntar se as cidades que recebem, e são as do Norte Fluminense, qual é o IDH dessas cidades? São os melhores do Brasil, será? Que é o que o Ayrton estava falando. Caberia perguntar, se fossem os melhores, a gente fala assim, poxa, então eles vão estar perdendo porque fizeram... Não é verdade, investe até em time de futebol, né? Então, esses recursos são da União. Se é verdade que o Rio possa receber um pouco a mais por eventuais danos ao meio ambiente, certos problemas que podem levar a grande concentração demográfica, é possível reconhecer que, inclusive, isso está na emenda, né? Isso da emenda do deputado Ibsen Pinheiro. Agora, fazer esse pé de guerra, e não, eu espero que o Supremo não decida isso, por fim. Isso é tarefa do Congresso Nacional. Mas tudo indica que vai parar no Aí Supremo. vem as críticas da judicialização da política. O Supremo está invadindo a área. Mas, espera, essa é a tarefa do Congresso. O Congresso tem de decidir. Entendi. E decidir segundo a Constituição. Não, mas mesmo decidindo, já estão anunciando que vão recorrer. Porque é um dinheiro que cai na mão deles sem ter compromisso. Exatamente. Eles não têm um orçamento para botar esse dinheiro. E houve acusações depois, inclusive, de funcionários, há 2, 3 anos atrás, na imprensa carioca mesmo, de funcionários que aumentavam o ganho de prefeituras. Recebia um dinheiro, eles alteravam alguns dados para as prefeituras receberem mais recursos. A gente imagina, fosse investido em educação, saúde, nada disso. Vira, tem mais um dado para terminar minha intervenção. Quando essas empresas se destinam a esses locais para participar do projeto de exploração de petróleo, elas estão levando para lá trabalho.
Elas estão aumentando o mercado de trabalho, elas estão se instalando lá. E não há nenhum planejamento para isso. Em Santos, a valorização dos aluguéis em Santos, em função da Petrobras, está se transferindo para Santos, é um negócio absurdo. O boom imobiliário de Santos provocado sem nenhum critério. Diz aqui o J. Campos que o Rio de Janeiro não vai produzir nada no pré-sal. Os poços estão a 400 quilômetros das praias e uma linha imaginária do oceano. Não, mas aí tem a ver com o mar, aí tem uma longa história da plataforma continental que pertence ao Rio, tá correto. Pois é, e o Sete Belo diz aqui uma coisa que, na verdade, eu acho que era isso que eu queria dizer, que os royalties do petróleo, o Brasil pertence a todos os brasileiros, inclusive o petróleo do pré-sal. É verdade. Que história é essa, porque né? De ficar agora... minério de ferro, como vai fazer os outros minerais e por aí vai, né? O Irã fez uma proposta, no mínimo curiosa, para acabar com o impasse nuclear com o Ocidente. Parar a produção de urânio enriquecido desde que os Estados Unidos forneçam um combustível para o país. A notícia foi destaque no jornal americano Herald Tribune. O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, fez a proposta durante visita à sede da ONU em Nova York. O urânio enriquecido a 20% é usado para produzir isótopos médicos, aplicado no tratamento de câncer, mas também serve para a produção de armas nucleares. Enquanto o governo de Washington olha com desconfiança, os jornais americanos chamaram a proposta de única e sem precedentes, uma espécie de primeiro passo rumo a um acordo de paz. Os Estados Unidos já forneceram o material uma vez para o Irã, em 1979. 13 anos depois, foi a Argentina quem abasteceu as usinas iranianas. No ano passado, o governo de Teherã anunciou que faria sua própria produção. Agora eles precisam da ajuda dos Estados Unidos, que ainda não decidiram nada. Acreditar ou não, eis a questão, né? Eu duvido, dá tempo ao tempo, né? Mas, gozado, se ele falou isso na ONU, ele esteve na ONU faz 2 semanas. Porque só agora a notícia. Eu acho que isso daí... É só agora a notícia. Acho uma coisa até meio furada. E mais ainda, enquanto o Ayatollah Khamenei, não é o Khomeini, é o Khamenei, não disser é assim, não adianta esse presidente ficar falando. É interessante explicar isso, que é o poder religioso que manda ali no Irã. É uma república islâmica, ele é o líder espiritual. Exatamente. E disse sábado, inclusive, que é contra a entrada da Palestina, o Khamenei, na ONU, porque entrar a Palestina na ONU significa reconhecer Israel. E o Khamenei é contra o reconhecimento de Israel. Quer dizer, o que o Vila e o Ayrton estão dizendo é que a gente tem que prestar atenção no discurso dos religiosos do Irã. Exatamente. E não no... Claro. São eles que é o poder de fato. Que é o poder de fato. Olha, a Prefeitura de São Paulo entrou com recurso. Não, a gente vai para o intervalo, desculpa. A seguir, cientista canadense morto há 3 dias recebe o Prêmio Nobel de Medicina. E mais, o governo vai desonerar folha de pagamento da indústria. Há uma discussão...